Cara, quem escreveu Gálatas foi Paulo. E Paulo, ele foi um cara que ele teve uma vida, durante a sua vida inteira, ele foi preparado para dentro de uma religião, que é a religião judaica. E ele estava debaixo do judaísmo, ele estava debaixo desses ensinamentos, ele estava embaixo desse aprendizado durante toda a sua vida. Então ele foi preparado para ser um líder judeu. E, cara, ele se esforçava muito, ele buscava muita informação, buscava estudar muito, e ele se aplicava. Ele chega a falar em alguns momentos: olha, eu queria ser o melhor, eu queria estudar muito, eu queria fazer o melhor possível com a minha religiosidade dentro do judaísmo. E em um dado momento, cara, isso após ele já começar até mesmo a perseguir os cristãos. Mas em um determinado momento, cara, Jesus vem e se apresenta a ele. E ele cai, a Bíblia fala que ele fica cego durante alguns dias. E de repente, cara, ele começa a ter uma experiência com Jesus libertadora. E essa experiência foi tão grande que ele passa a ser um cristão. Ou seja, ele para de ser quem caça cristão para se tornar um cristão. Tanto que isso gera uma certa confusão. As pessoas, inclusive, tinham até medo dele. Pô, mas será que isso daí não é um migué que esse cara está dando? É que uns dias ele vai revelar: não, eu vim aqui para matar vocês. Não, mas não era, né? Foi uma transformação verdadeira que estava acontecendo na vida daquele cara. E o que acontece? Ele acaba descobrindo uma liberdade que até então, da onde ele vinha, não tinha. Porque, cara, era uma religião com muitos formalismos, com muitas coisas formais ali, com muitas formalidades, né? Ele tinha que aprender aquele sistema que era a lei. E de repente, quando ele se torna um cristão, ele descobre a graça de Jesus. E ele começa a viver uma vida no meio da graça de Jesus. E ele vê isso como uma libertação. E nós enxergamos esse texto de Gálatas quando Paulo ele começa a sair e pregar Jesus. Ele começa a percorrer algumas cidades. Uma dessas cidades é Galácia. E é uma das primeiras cidades que ele prega, e é onde ele constitui uma igreja lá, que é essa igreja que nós vamos estudar. E quando ele faz essa igreja, ele passa o que? A visão que ele tinha de Deus, que era uma visão da liberdade em Jesus, que era uma visão libertadora. Passa alguns anos, as pessoas que estão frequentando aquela igreja começam a surgir por ali alguns líderes religiosos judaicos. E essas pessoas que surgem por ali começam a deturpar o evangelho. Eles começam a pregar um outro evangelho, começam a misturar e colocar algumas coisas da religiosidade, reintroduzir um antigo sistema religioso judaico no meio daquela igreja. E isso começa a ter uma certa dificuldade ali. E nós enxergamos daí em todo o livro de Gálatas, Paulo está escrevendo novamente, após tudo isso que eu falei ter acontecido, ele está escrevendo para essa igreja, e ele começa até mesmo a dar um puxão de orelha. Ó, galera, vocês vão largar a graça de Deus, o evangelho verdadeiro, aquilo que eu preguei, mas não baseado em ensinamento humano, mas baseado no entendimento de Deus? Esse é o contexto, é isso que está acontecendo aí. No primeiro capítulo, que é onde eu vou falar essa noite, mas no primeiro capítulo, Paulo ele deixa bem claro que ele está baseado em Deus. Se for resumir assim, cara, o que fala no primeiro capítulo? O primeiro capítulo é resumido assim: Paulo ele está falando e deixando muito bem claro que o evangelho que ele pregou, que aquilo que ele está trazendo para aquelas pessoas, que ele está novamente conversando com elas, era algo extremamente apenas baseado em Deus, sem religiosidade nenhuma. Esse é o contexto. Eu quero ir para o versículo 9, você pode ir no versículo 9, você que está com a tua Bíblia, Gálatas, capítulo 1, versículo 9. Que versão que é essa? Ah, espanhol, pô. Galera, o versículo 9 fala assim, na mensagem: eu não posso acreditar no que eu ouvi. Como podem ser tão inconstantes? Como resolve abraçar outra mensagem? Vocês estão traindo aquele que os chamou para a graça de Cristo.
e vocês sabem que não se trata de detalhes irrelevantes. Realmente é outra mensagem. O primeiro ponto que eu quero falar essa noite é sobre a inconstância. Inconstância não é uma palavra engraçada, né? Parece nome de tia, né? Eu queria ter uma tia inconstância, né? Tia inconstância. Cara, inconstância significa a facilidade de mudar de opinião e de comportamento. Isso que significa. Eu preciso abrir o coração para vocês, galera. Eu tenho uma certa dificuldade de olhar assim com bons olhos pessoas que vivem trocando de igreja. De repente o cara está lá numa igreja, tal, daqui uns dias ele está em outra. Um cara assim que demonstra uma inconstância muito grande na sua religiosidade, e de repente está aqui, daqui uns dias está ali. Eu sempre fico com o pé atrás. Eu vi tantas pessoas falando, cara, você viu quem está vindo para a nossa igreja? Quem? Pô, fulano. Mas às vezes eu fico pensando assim, pô, mas o cara está lá numa outra igreja, a igreja dele é boa, cara. Pô, tem homens de Deus lá. Né? Não tinha uma necessidade dele trocar simplesmente de igreja. Por que ele está vindo falar aqui? E sabe por que eu falo isso, cara? Porque assim, é algo assim muito particular meu. Cara, eu não gosto de pescar no aquário dos outros. Né? Cara, você está lá numa igreja? Tô. Tá bem lá? Tô. Cara, Deus está te abençoando? Tá. Não tá, então, né? Não, mas se não tá, procura teu líder. Conversa com ele. Né? Às vezes aparecem alguns irmãozinhos de outras igrejas e vêm me procurar. Cara, eu precisava muito conversar com você e tal. Meu trabalho, às vezes acontece isso. O que teu pastor? Vai lá e fala com ele. Fala com ele, eu sei que ele é um homem de Deus, ele vai te ajudar, ele vai te abençoar. Conversa com essa pessoa. Eu tenho uma certa dificuldade de ver pessoas que começam a caminhar assim por várias igrejas, porque eu sei que daqui uns dias os problemas que estavam atuando na vida dela lá, vai estar atuando aqui. O problema que ela teve lá, que fez ela sair da igreja lá, daqui uns dias vai estar aqui perturbando ela e vai fazer repetir até mesmo as mesmas coisas. E às vezes essas pessoas, eu sei que não quero generalizar, talvez você veio de uma outra igreja, você está aqui e puxa, e foi algo de Deus para a tua vida. Não quero generalizar isso, mas muitas vezes essas pessoas estão atrás, né, de alguém para os ajudarem no seu orgulho. Alguém que o apoie. Porque geralmente, cara, as pessoas elas não deixam as igrejas por causa de Deus, né? Cara, Deus pisou na bola comigo na Assembleia de Deus, agora eu vou para a Igreja Restauração, porque Deus lá é diferente. Não é, cara, é o mesmo Deus. Né? Então isso não vai rolar, mas as pessoas geralmente elas deixam as igrejas por causa das outras pessoas. Cara, a inconstância, ao mesmo tempo que eu vejo assim, é uma característica dos jovens. É uma característica dos jovens. Geralmente quando eu converso com outros líderes, outros pastores, todo mundo, né, tem a mesma palavra. Como que são os jovens? Se for para definir jovem, eu estou numa conversa, um bate-papo, às vezes outras pessoas de outros ministérios, a gente fala, cara, como que é o jovem? Como que é trabalhar com o jovem? Provavelmente uma coisa que eu vou falar cara, o jovem, ele é inconstante. Faz parte da personalidade, do perfil, na verdade não é da personalidade, mas do perfil do jovem, na maioria das vezes. Né? E você talvez já viu isso na tua vida. Tem horas que você fala assim, pô, vou fazer direito, cara. Né? Cara, do nada, assim, você acorda numa terça-feira e fala, cara, astronomia é o que há, cara. Né? Vou fazer astronomia. Né? Acorda no outro dia ali, cara, vou fazer sei lá o quê, uma coisa que não tem nada a ver com outra. A mesma coisa, acontece com o coração da galera, né? O cara tava ali apaixonado, cara, cansei de ver isso, o cara vem conversar comigo, velho. Cara, tô apaixonado, sério, cara. Quem é? Fulana, né? Poxa, que legal, cara, vamos morar, beleza. Fico, sei lá, 15 dias sem ver o cara, daqui uns dias o cara vem, velho, preciso te contar. E daí, cara, o que é? Tô apaixonado, então tô ligado. Então, mas já te falei? Então, falou? Então, daquela? Não, por outra. Não, como assim, velho? É outra pessoa já. E faz parte, né? E o cara tá ali, o coração do cara, e o que vai ser? E em várias coisas, isso faz parte dessa característica do jovem. Agora o problema é o seguinte, o problema é que isso, cara, ele revela uma completa falta de controle. E isso também revela uma falta de governo. Quando nós somos inconstantes nas coisas, cara, nós não conseguimos governar.
Nós não conseguimos exercer autoridade. Os inconstantes, não sei se você já aprendeu sobre isso, mas os inconstantes não governam. Não tem como. O cara, ele não consegue focar. Cara, não existe nenhum projeto grandioso, nem nada, cara, excelente, sabe, baseado na inconstância. Por quê? Porque as coisas, elas precisam de foco, precisam de disciplina. E quando nós queremos construir coisas grandes, nós precisamos ser o quê? Constantes. Estarmos ali, estarmos focados. Olharmos aquele projeto, agarrar com as duas mãos e vamos embora. E não deixar as coisas virem e nos atrapalhar. Existem algumas coisas que eu vejo, tipo, puxa, faltam muitas parábolas reais nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Já teve alguém aqui que já plantou uma árvore? Algumas pessoas. Talvez a grande maioria não plantou uma árvore. Plantar uma árvore assim é uma parábola real, cara. Por quê? Porque você vai lá, você tem que preparar o terreno, você tem que plantar semente, e você tem que ver o negócio acontecer. Só que o negócio acontece daí não mais pela tua função. E por isso que eu vejo isso como uma parábola real, porque você vai vendo aquilo, e cara, e é mediante a fé, você consegue aprender tantas coisas através de uma árvore crescendo. Cara, você aprende sobre fé, sobre tempo, sobre esperar, sobre agir de Deus, sobre semeadura, sobre colheita, sobre descanso, entre tantas outras coisas. E às vezes eu acredito que até mesmo plantar uma árvore, ele pode fornecer muito mais informações sobre Deus do que muitos estudos. Mas isso fala o quê? Fala de se aplicar a algo que hoje em dia, no nosso tempo, você não se vê mais. As pessoas fazendo algo para acontecer ou colher lá na frente. Mas as pessoas, elas querem as coisas tudo muito rápido. Nós queremos as coisas muito rápido. As coisas precisam acontecer agora. Se você liga para uma pessoa, a pessoa não atende porque a TIM não te ajuda. Você fica de cara. Como que essa pessoa não atende? Como que isso dá certo? Porque as coisas, elas precisam ser de uma forma muito imediata. Cara, e eu vejo uma coisa que tem acontecido de forma geracional. Nós estamos assistindo uma geração de pseudo-carreiras, uma geração de pseudo-profissionais. As pessoas que elas não querem ir a fundo, mas essas pessoas que elas preferem ficar na superficialidade dos fatos, de forma superficial. E isso pode ser, cara, ligado a tudo. É interessante porque Jesus, ele nos ensina a respeito de alguém que vai construir uma casa. E ele compara onde duas casas são construídas. Uma delas, a fundação dessa casa, ela vai até a rocha. E a outra casa, ela é construída, mas a sua fundação, ela não vai até a rocha, ela fica na areia. E Jesus fala que quando bate as ondas, a casa que está, cara, sem a rocha, ela é destruída. Mas isso fala o quê? De nós não ficarmos no nível superficial dos fatos. Eu vejo tantas pessoas que, cara, parece que querem apenas molhar os pés, e vem pro sábado, e o negócio aqui está acontecendo e Deus está agindo, mas as pessoas, elas estão se contentando a simplesmente molhar os pés. Sabe, cara, tem um negócio lindo de Deus, um mar maravilhoso, as pessoas ali pulando, cara, as pessoas festejando, e algumas pessoas chegam assim e falam assim: deixa eu dar uma olhada, dá uma olhadinha no pé. Tem uma coisa que eu não entendi até hoje, cara. Por que tem uns caras que são metidos a nadador, eles pegam assim a água e jogam um pouquinho aqui? Eu não sei o que é isso. Eu acho interessante. Tem uma explicação lógica para isso? É de verdade isso? Porque é bonito isso, né? O cara chega ali, dá uma passadinha. Cara, você pensa assim, velho, esse cara vai atravessar, não é nada esse negócio, né? Mas eu pensei que era só para bonito. Não, tem uma explicação. Cara, eu não sei se você lembra a primeira vez que você foi nadar e não dava pé. Você lembra? Já aconteceu isso com você? Talvez na praia, né? Na praia é mais tranquilo, você vai andando, opa, né? Cara, a Elaíse, vou contar um segredo da Elaíse, cara, pra vocês. A Elaíse, cara, ela vai na praia, ela se molha até aqui, ó, no joelho, e ela já fala que o mar não tava dando pé. Não, é uma coisa louca, é verdade isso.
é verdade, é verdade. Mas cara, não sei se você lembra, mas a primeira vez que você começou a nadar, né, e de repente você estava ali, talvez na praia ou no rio, né, às vezes você já pulou, você já viu, cara, não dá pé. Mas talvez você está na praia, olhando, passando, e ali, o negócio de água subindo, daqui a pouco você é ali, né, daqui a pouco você dá mais um passo, né, cara, dá pra se sentir tão macho, né, naquela hora, cara, não dá pé, velho, né, o negócio está sensacional aqui. E cara, e sabe o que eu vejo? Eu vejo que tem pessoas que precisam passar por isso, sabe, entrar no projeto de Deus, entrar em algo que Deus tenha para você, mas não de forma inconstante, mas a ponto de ir até onde não dá mais pé. E nós vamos falar sobre liberdade durante essa série, e tem tantos textos, mas eu vejo que algo assim que nós precisamos aprender, primeira coisa que nós precisamos aprender, está relacionado a isso que Paulo está trazendo para essa igreja, a respeito da inconstância. A inconstância, nós precisamos aprender a ser profundos, porque na verdade, cara, o apelo que Paulo está fazendo para essa galera é esse: galera, se aprofundem. Sabe o que está acontecendo com vocês? As pessoas vêm, falam coisas para vocês, e vocês acabam acreditando, porque vocês são inconstantes. Algo vocês creem, em algum momento vocês creem naquilo, em outro momento vocês creem em outra coisa, daí vem outro e profetiza, e está todo mundo crendo, mas vocês precisam se aprofundar. A palavra de Deus está aí, então se aprofunde, pegue ela, coloque ela na tua vida, e vá até o fundo. E a primeira coisa que na verdade nós estamos fazendo, a proposta dessa série, na verdade é essa: vamos pegar esse texto, vamos pegar Gálatas, e vamos nos aprofundar. Porque nós precisamos, cara, ser profundos. Precisamos deixar de ser superficial e escolher se aprofundar. Nós precisamos disso. Cara, uma sociedade que é inconstante, ela não constrói nada para durar. Ela não constrói casamentos para durar, não vai construir carreiras para durar, não vai construir até mesmo a sexualidade das pessoas para durar. A hora o cara, ele olha e fala assim: meu, eu gosto de mulher. Daqui a pouco o cara fala: pô, mas se eu for na balada e pegar aquele cara lá, aquele cara é bonito, velho. Pô, vocês dão risada, mas, velho, tem acontecido. Trabalho com uma menina, ela quase todo dia ela pega e fala: cara, chega de homem, eu vou pegar mulher. Ah, mentira. Mas eu sei que na verdade algo está falando assim no coração dela. Sabe? Cara, eu estou conversando com jovens. Vocês estão vendo isso no dia a dia, as pessoas que trabalham do teu lado, as pessoas que estudam na carteira do teu lado. Mas por quê? Porque nós não estamos mais vendo as coisas sendo preparadas para durar. A superficialidade está falando muito mais alto. Muito mais alto. João 15, 4, 6 fala assim, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Na verdade, cara, o que Paulo queria falar para as pessoas é o que está nesse texto. Está falando: velho, sabe o que você precisa aprender na tua espiritualidade? Você precisa chegar em Deus e permanecer nele. Cara, nós precisamos permanecer em Deus, estar nele, que a palavra dele esteja em nós, e nós possamos ser um só. Cara, toda pregação, todo domingo, todo sábado, tudo você ouve sempre a mesma coisa, né? Cara, o Espírito Santo está aí, mora aí, está no teu coraçãozinho. Você é uma casa, você é uma igreja bonita.
Mas isso é para que possamos entender o seguinte: nós precisamos permanecer em Deus. Nós precisamos permanecer em Deus. Gálatas capítulo 1, versículo 10 e 12, fala assim, ó: acham que falo desse modo para manipular alguém? Ou para impressionar o próprio Deus? Ou para ganhar aplausos do povo? Se meu alvo fosse popularidade, eu não seria escravo de Cristo. Saibam que a mensagem que eu transmiti a vocês não é mero discurso motivacional. Eu não a recebi de nenhuma tradição, nem a aprendi em alguma escola. Eu a recebi diretamente de Deus e de Jesus Cristo. O segundo ponto que eu quero trabalhar com vocês é ser motivado. O que Paulo aqui está falando para essas pessoas, mais uma vez, galera da Galácia, era: cara, o ensino que vocês receberam da minha parte, ele não era inspirado em homens, não era um ensino humano, mas, cara, o que eu fui mandar para vocês, o que eu falei para vocês, e tudo aquilo que eu aprendi, foi diretamente de Deus. Foi diretamente de Deus, era unicamente baseado em Deus, apenas baseado em Deus. Cara, todos nós sabemos, e agora vamos ter um papo reto aqui. Cara, eu sei que a vida natural, ela é tão intensa, e às vezes mais real, na verdade mais real, porque eu estou vendo as coisas. O problema é que nós acabamos nos entretendo tanto com a nossa vida natural, que nós esquecemos da vida espiritual, e nós nos esquecemos que o espiritual criou o real, que Deus do espiritual deu palavras de ordem, as coisas começaram a ser criadas no mundo. E nós sabemos que quando Deus ele libera uma palavra, algo é criado, que nada pode acontecer sem, cara, a vontade do Senhor. Nós sabemos a respeito disso, nós, cara, entendemos a respeito disso. Só que, cara, a vida natural, ela é muito intensa. E o que nós precisamos entender, cara, que a nossa motivação, ela precisa vir de onde? De Deus. Nós precisamos ser motivados por Ele. Assim como Paulo está falando para essa galera, eu não fui levar para vocês um discurso motivacional humano, de palavras bonitas, mas aquilo que eu fui falar para vocês era a revelação de Deus, era a palavra de Deus, estava saindo do trono do Senhor, e vocês estavam recebendo, e é baseado nisso que vocês construíram essa igreja, vocês começaram a caminhar, fundamentando toda a visão que vocês estavam caminhando. E o que nós podemos aprender com isso, cara? Nós precisamos estar baseado naquilo que é espiritual para as nossas vidas. Nós precisamos pegar a palavra do Senhor, cara, e fazer com que ela seja base para os nossos pés, e caminhar sobre ela, e caminhar com ela. Cara, por melhor que sejam as nossas palavras de motivação para levar para as pessoas, cara, elas não geram vida. Porque a palavra que gera vida é a palavra de Deus. Quem gera vida é a palavra de Deus. Eu estava essa semana, uma menina que trabalha comigo essa semana, ela estava triste, ela estava falando em terminar um relacionamento, e acabou que nós fomos almoçar. E ela começou a falar no relacionamento dela, cara, furadaça, né? Aquela que você fala assim, o laço do passarinheiro, a peste perniciosa, né? Cara, a peste perniciosa parece que gruda em uns, né? Grudou. Cara, sai fora desse negócio aí. E, cara, eu falando ali, e ela perguntando, cara, mas como que é, não sei o quê. Mas conselhos sobre relacionamento. E eu explicando para ela. Aí teve um momento assim que eu falei assim, agora eu vou mudar meu discurso. E eu mudei o discurso. Agora vou falar uma coisa mais profunda. Seguinte, cara, você é feliz? Pô, não, cara, não sou. Aí eu comecei a falar sobre o plano de Deus para a vida dela. Aí eu comecei a falar sobre o amor de Deus para a vida dela. Aí ela, cara, começou a chorar, Deus começou a tocar ela.
Resultado assim, que daqui a pouco ela estava chorando, falando, eu preciso desse Deus, cara, eu preciso andar com esse Deus, eu quero muito esse Deus. E assim, foi nítido, no momento que eu estava conversando com aquela menina, eu estava falando a respeito de um plano, estava falando a respeito de conselhos humanos, estava falando sobre um monte de coisa interessante, porque, puxa, a gente tem experiência de trabalhar com jovens, relacionamentos, mas no momento que eu falei assim, agora eu vou mudar de discurso, e agora eu quero falar de algo muito mais profundo, e que eu comecei a falar a respeito da palavra de Deus. A palavra de Deus, cara, tem autoridade e tem poder. Naquele momento aquela pessoa ela foi tocada, naquele momento aquela pessoa ela foi ferida pela palavra de Deus. Naquele momento ela começou a ver todo o plano de Deus para a vida dela, ela começou a ver todo o plano que existia sobre ela. E ela começou a falar, puxa, eu quero isso, eu quero esse Deus, eu quero mais disso. Cara, a gente fala tanta coisa, e eu falo até mesmo como pastor, e tudo aquilo que a gente está falando, cara, está transmitindo vida, mas quando nós falamos a respeito da palavra de Deus, isso transmite vida. Eu lembro uma situação que aconteceu, que aqui no Este, foi na inauguração do Este, e na inauguração do Este eu lembro que, cara, tinha muita gente, tinha umas 400, 500 pessoas aqui dentro, e foi uma loucura, cara. Eu lembro que eu dei um papo cabeça, e no momento que eu terminei de dar um papo cabeça, né, e eu saí, e eu fui ali para fora, aí uma das pessoas que estavam na plateia foi junto comigo, né, um jovem foi junto comigo, e a gente começou a conversar, e ele veio assim para me agradecer pela palavra. Só que assim, cara, né, você é acostumado a pregar em igreja, né, conversar com as pessoas, né, com crente, né, como que as pessoas agradecem a palavra? Rapaz do céu, que benção, cara, a palavra. Rapaz, eu fui tocado, hein? Rapaz do céu, olha, né, que coisa maravilhosa. Cara, glória a Deus pela tua vida. Glória a Deus pela tua vida. Agora, aquele cara não é crente, né? Mas ele queria transmitir isso para mim. Aí ele chegou para mim, né, olhou assim dentro dos meus olhos, aí fez aquela cara legal assim, e falou, cara, você é um filho da puta, cara. Eu olhei assim, que é isso, cara? Você é um filho da puta, porque aquilo que você falou pra mim, cara, falou tão forte dentro de mim, cara. E eu comecei a ouvir aquilo assim, comecei a não entender, velho, o que está acontecendo aqui? Mas o que aquele cara estava falando assim, velho, aquilo que você falou foi algo muito forte e tocou a minha vida. A palavra de Deus, ela toca. Eu costumo dizer que esse foi o glória a Deus mais louco que eu já vi. Cara, Deus havia perfurado aquele cara. E o que nós precisamos aprender é o seguinte: enquanto nós dependemos de qualquer outra coisa, Deus não age. Enquanto você depender do teu chefe para que algo aconteça na tua profissão, Deus não age. Enquanto você depender do teu relacionamento, do teu status de relacionamento, cara, para que algo aconteça na tua vida, Deus ele não age. Enquanto você depender, cara, de dinheiro para que coisas aconteçam na tua vida, Deus não age. Enquanto você depende dos teus pais para que milagres aconteçam na tua vida, Deus não age. Mas como que Deus ele vai agir? Quando nós dependemos de Deus. Quando eu e você, nós dependemos de Deus, Deus age. Ele pode até utilizar vários meios, cara. Vai até utilizar o amigo endemoniado, né, o chefe picareta, né, a namorada trambiqueira, né, ele usa qualquer coisa. Mas quando nós dependemos de Deus, Ele age. Isso nós precisamos entender. Eu preciso depender de Deus. É muito louco quando nós olhamos Gálatas e quando Paulo ele começa a falar dele, quando ele começa a dizer assim, olha galera, eu estava dentro de uma religião onde era fechado, onde eu precisava de motivação humana, onde eu precisava de aprovação humana, mas eu consegui sair de lá porque eu encontrei Jesus e isso me libertou, isso me encorajou também a marcar as pessoas. Não baseado agora numa aprovação humana. Eu não estou nem aí se as pessoas vão me aprovar. O que eu preciso entender é o seguinte: se eu estou fazendo aquilo que é a vontade de Deus ou não. Isso nós precisamos entender. Isso é uma coisa assim muito importante para nós. Porque muita gente, cara, começa a caminhar por aí, mas dependendo do que? Da aprovação das pessoas. E ela precisa disso. E nós precisamos
Deus. Só de Deus, de motivação espiritual para crescer. No finalzinho desse capítulo, os últimos 2 versículos, e é o terceiro e último ponto, fala assim, Gálatas 1, versículo 23 e 24. O que sabiam de mim era apenas isso: aquele homem que antes nos perseguia, agora está pregando a mesma mensagem que tentou destruir. E como eles agradeceram a Deus e o adoraram por minha causa. O terceiro ponto é por minha causa. Cara, Paulo ele teve um entendimento de quem Deus é. Paulo ele teve um entendimento de quem Jesus é. Paulo ele teve um entendimento de quem o Espírito Santo é. E automaticamente, quando ele teve um entendimento de quem a Trindade é, ele teve um entendimento de quem ele era. Isso, cara, com certeza ajudou a moldar e transformar a sua vida. Agora, pergunto para você, você já parou para pensar o que as pessoas já fizeram por sua causa? Você lembra de alguma furada que você acabou colocando pessoas? Eu lembro que eu fico imaginando assim, né? Quando eu morrer, vou chegar perante Deus, aquele negócio ali, Deus vai fazer a contabilidade, vai falar assim, pô, cara, você fez muita coisa legal, cara. Pô, tem uns jovens aqui, pô, tem uma galera, né? Tem uns casais, pô, tem um monte de coisa legal, cara. Pô, só coisa boa. Pô, rapaz, mas tem um débito aqui, cara. Um débito aqui que era do teu primo. Eu era adolescente, cara, e eu não estava dentro da igreja. E eu lembro que eu tinha um primo que ele estava dentro da igreja. Mas ele é aquele crente quadradinho, né? Estava ali na igreja, indo pra igreja e tal. Culto das irmãs, o cara estava lá, aquelas coisas. E eu lembro assim que eu cheguei pra ele e falei, velho, vamos parar desse negócio de igreja aí, cara. Vamos sair dessa vida aí, cara. Vamos. Pô, tem algo mais massa aí pra gente fazer, vamos caminhar junto e tal. Eu lembro, cara, eu acabei fazendo a cabeça que o Pé desviou, cara. Por minha causa. Cara, o Pé desviou por minha causa. Né? Por isso que eu acho, na contabilidade, rapaz, mas tem o primo ali, cara. Né? Eu não quero que depois, amanhã, você se levante aqui, né, para ser acusador. Rapaz, tem o teu primo lá, cara. Não vem com essa não, mano. Né? Eu já resolvi minhas contas aqui com o pai. Mas, cara, eu acho assim que todos nós já influenciamos tantas pessoas a fazer tantas coisas por nossa causa. Eu acho maravilhoso quando esse texto, ele fala, terminando esse texto, ele diz, Paulo falando, cara, e como as pessoas agradecem a Deus e o adoram por minha causa. Meu, o que eu quero declarar sobre a tua vida é que as pessoas elas possam chegar para você e possam adorar a Deus por tua causa. Que as pessoas dentro da tua casa elas possam adorar a Deus por tua causa. Não que você é o bambambam, milagreiro, super-homem, essas coisas não. Mas, meu, porque você está com o coração reto na presença de Deus e disposto a viver algo novo. Cara, eu quero declarar que em 2015 você vai viver essa verdade e esse milagre. Nós estamos começando aqui a série Livre. E eu quero finalizar esse texto falando que a primeira liberdade que eu quero deixar bem claro nessa série é a liberdade de disseminar Deus. Cara, eu consigo ver muitos milagres, assim como eu tenho acompanhado muitos milagres na tua vida, de tantas pessoas. Cara, ver a Paula falando aqui, meu Deus, essa mulher ela tem se transformado uma grande mulher de Deus cada dia mais. E é tão bom você acompanhar isso. Há tanto tempo a gente está no mesmo grupo familiar, agora ela não pode conversar no culto aqui, mas faz parte, né? Eu perdoo. Né? E é tão bom ver essa transformação, né? Uma pessoa completamente endemoniada. Não, brincadeira. Não. Mas, cara, é tão bom ver essa transformação que acontece na vida das pessoas e que eu consigo ver na tua vida, meu. É tão massa fazer parte disso. É tão massa quando
nós estamos com os líderes e vem o teu líder assim, sabe, com um sorrisão enorme assim, cara, de orelha a orelha, e vem falar para mim, cara, sabe aquele cara lá, sei, então, velho, ele tá assim, ó, ele tá fazendo isso, ele tá, cara, que legal, sabe por quê? Porque tem uma geração aí que vai começar a glorificar Deus por tua causa. Tem uma galera aí que vai começar a caminhar com Deus por causa por tua causa. Tem uma galera que vai, ser liberto por tua causa. Tem uma galera que vai ver milagre, vai ver transformação por tua causa. Eu creio nisso. Você crê nisso? Amém?